Deixa eu ver se eu te conheço bem. Você já com certeza perguntou assim: eu já tirei o videogame, já bati, já deixei de castigo, já deixei sem nenhuma regalia, Bia. Eu não sei mais o que fazer para ele mudar o comportamento. Eu preciso de ajuda. Me fala, o que eu tenho que fazer para esse menino mudar? E aí você espera que eu vá te falar: nossa, vou te ensinar a dar a bronca e o castigo perfeito que vai funcionar. Acertei? Sinto te frustrar. Mas bronca não vai resolver o que está acontecendo. Porque isso é uma coisa que não precisa de bronca. Buguei a sua cabeça, né? Vem comigo que eu vou te explicar. Quando a gente dá uma bronca numa criança, a gente parte de um pressuposto. A criança sabe o que ela tem que fazer, ela escolheu não fazer e ela precisa de uma consequência para mudar. Essa lógica até que faz sentido. Mas quando a gente olha para os problemas de comportamento que fazem a gente querer dar uma bronca na criança, na verdade, aquilo é só um sintoma. Não é de fato que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar se a criança está com todas as necessidades dela atendidas. Será que aquela criança está com fome? Será que ela está com sono? Será que ela está seguindo aquilo que ela tinha planejado no dia dela? A gente precisa olhar se aquilo não é uma manifestação de uma emoção. Por exemplo, uma criança que bate. Será que ela está batendo só porque ela sabe que não pode bater? Ou será que ela não está entendendo o que ela está sentindo e nem como nomear? Porque se eu te contar que às vezes quando ela bate, não é nem raiva que ela tá sentindo, é tristeza. E aquilo tá tão difícil pro coração dela, que o único jeito que ela acha de mostrar que tá difícil é ferindo o outro. A gente às vezes não pensa nisso, né? Ou às vezes, será que ela sabe o que ela tem que fazer mesmo? Ou a gente acha que ela sabe? Quando a gente começa a olhar por trás, a gente olha pro que dá embaixo dessa pontinha do iceberg. E aí sim, a gente consegue pensar na estratégia que seja assertiva para aquela situação. Vou te dar um exemplo prático. Seu filho tá no fim do dia e aí você foi pedir para ele colocar uma calça rosa e aí pronto, acabou o mundo porque ele queria a calça verde militar, mas você falou que tinha que ser aquela outra. Acabou o mundo. Mas é fim do dia. Ele fez a soneca da tarde? Comeu? Era isso que geralmente ele faz naquele dia? Ou será que saiu totalmente do que era esperado? E aí ele ainda tá com fome, ele ainda tá cansado, e aí isso virou um grande caos. E você explicou pra ele direito por que tinha que ser aquela calça? Se era porque a escola solicitou daquela forma? Ou se era só porque você queria? Quando a gente para de olhar só pro que tá acontecendo e olha pra esse cenário um pouco mais abrangente, a gente entende o que de fato a gente precisa fazer. Por quê? Criança sem necessidade atendida, a gente tem que atender aquela necessidade. Então, se ela tá com fome, a gente tem que primeiro dar a comida e depois entender o que aconteceu. Se a criança tá sentindo muito uma emoção, a gente tem que primeiro nomear e acolher, para depois dar a estratégia assertiva para lidar com aquilo. E se a criança não tem a habilidade para lidar com aquela situação, a gente precisa treinar. Porque bronca sem bronca é como você colocar uma compressa fria no seu filho que está com febre. Você até vai resolver a curto prazo, você até vai aliviar o sintoma. Mas a longo prazo, você não vai treinar ele para as coisas da vida, para as situações que ele precisa viver. Você vai só ensinar ele a ir redirecionando as coisas e achando outros jeitos de fazer. E nem sempre vai ser a melhor forma. Então, bronca sem leitura de comportamento é bronca sem sentido, é falar por falar. E é tentar colocar panos quentes na situação. Se você é mãe e quer aprender a como lidar com o comportamento do seu filho de uma maneira estratégica, clara e que de fato vai resolver o problema a longo prazo e ensinar para o seu filho o que você quer ensinar, continua aqui no canal e já ativa o sininho para receber a notificação toda vez que sair um vídeo. Porque semanalmente eu trago conteúdos exatamente como esse para ajudar você nesse processo e nessa jornada que é a maternidade. Inclusive, já fica aqui a sugestão. Provavelmente você já se perguntou se seu filho estava só tendo um comportamento ou se ele era ansioso. Clica aqui nesse vídeo e vem descobrir comigo o que pode estar acontecendo com a sua criança e como você pode ajudar ela nesse processo. Te espero nesse vídeo.